Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos vocês essa noite. Que Deus possa nos abençoar através desse culto. E nós vamos dar início a esse culto com uma leitura da palavra de Deus, o livro dos Salmos, Salmo de número 122. Olha o que diz o texto no versículo 1, apenas o versículo 1 do Salmo de número 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, que bênção poder estar na casa do Senhor. Eu creio que você está na casa do Senhor, que você está fazendo um culto na sua casa, você está reunido em família, aí tem uma igreja na sua casa, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Deus ali está presente. A partir do momento que você se reúne com a sua família para cultuar a Deus, você está aí fazendo um culto, você está abençoando a vida de um do outro, então você está fazendo da sua casa uma igreja. E eu quero que você, nesse momento de culto, se alegre comigo, agradeça a Deus por esse dia, agradeça a Deus pelas bênçãos derramadas dos céus. Mas, pastor, em meio a tanta dificuldade, Deus é presente. Deus é o Deus que nos supre. Eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e fizesse junto comigo uma oração de gratidão a Deus por esse dia. Gratidão a Deus por esse momento. Vamos fazer? Curva sua cabeça, feche seus olhos, mas abra seu coração e agradeça a Deus por esse momento. Se você puder também pedir alguém da sua casa para orar junto com você e juntos dar as mãos e agradecer a Deus pelo privilégio de sermos servos do Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado por cada vida que nos assiste através dessa live, Senhor. Seja abençoando, entrando cada lado nesse momento, que a tua alegria, que o teu amor se faça presente nesta casa. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus, que nós não merecíamos, e o Senhor nos deu gratuitamente no amado. Te louvamos, ó Deus, por isso. Te louvamos, ó Pai Santo, pela tua presença no nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas é verdade também que quando nós reconhecemos, né, que Deus é Senhor de nossas vidas, é verdade também, queridos, que nós precisamos olhar para nós mesmos. E eu queria que você também fizesse um momento de contrição. A palavra de Deus lá no Salmo 32, nós vamos estar lendo esse texto no Salmo 32, a partir do versículo 1, quando o salmista diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem o Espírito não há hipocrisia. Esse é nosso Deus, que requer de nós um culto santo, um culto agradável a Ele. E para isso é preciso realmente nós fazermos o que diz o salmista, pedir perdão, confessar os nossos pecados. Porque a própria palavra diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões, os seus pecados, né, perdoados. Então, para que o nosso culto seja agradável a Deus, para que tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite, você na sua casa, com a sua família, é necessário sim termos também a consciência que precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, seja eles quais forem, de pensamentos, de palavras, de atitudes, ou negligência com a obra do Senhor. Faça isso agora. Aproveite a oportunidade em família, para você confessar seu pecado também diante do Senhor. Vamos curvar também nossas cabeças e pedir a Deus que Deus realmente receba o nosso culto, receba a nossa oração, como aroma sobre a sua presença. Se algum pecado nós cometemos, aproveite esse momento agora para confessar o seu pecado, o nosso pecado diante do Senhor. Pai, eu quero também confessar os meus pecados, ó Pai, de meus irmãos. Queremos nos colocar em Tua presença, para que esse culto seja agradável a Ti, Senhor. E se alguma coisa nós fizermos que tenha ferido Tua santidade, nos perdoe nesse momento. Traga a nossa lembrança os pecados escondidos e encobertos, para que Satanás não alcance vantagem de nós, ó Deus. Nos leve à consciência, Pai Santo, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Que Teu Espírito Santo traga a nossa lembrança aqueles pecados que porventura temos cometido e ainda não foi confessado. Que nesse momento possamos nos arrepender desses pecados, ó Pai, seja de pensamentos, de palavras, de atitudes ou negligência contigo, ó Deus. E eu te louvo e te bendigo, que o Senhor nos garante o perdão dos nossos pecados quando são confessados com sinceridade de alma. E assim, ó Pai, eu creio que Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, no sangue derramado na cruz do Calvário, em nosso favor, nos perdoou em esse momento. Eu te louvo e te bendigo pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sendo assim, perdoados, podemos adorar o Senhor com alguns cantos. Convido nosso amado presbítero Daniel e a Vânia para ministrar algumas adorações ao nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Você tem a liberdade de adorar o nosso Deus nesse momento. Deus abençoe. Boa noite, queridos e amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aqui estamos nós mais uma vez neste culto online para conduzir os irmãos em adoração, para que juntos possamos engrandecer o nome do nosso Senhor através dos louvores, através da adoração. Estamos respeitando, né, as dicas aí de segurança contra o coronavírus. Estamos aqui em poucas pessoas, mas juntos, reunidos para glorificar o nome do Senhor. No primeiro cântico na igreja, geralmente nós saímos do nosso lugar
e nós apertamos a mão do nosso irmão, abraçamos o nosso irmão. Você na sua casa vai poder fazer isso hoje com a sua família, né? Nós cremos que sua família está reunida contigo nesse momento, vocês estão aí na casa de vocês reunidos em família para glorificar o nome do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Independente das circunstâncias, nós confiamos que tudo está sob o controle do Senhor e por isso, mesmo nos momentos de dificuldade, nós temos alegria para louvar o Senhor, porque nós confiamos nele. O bem maior ele já nos deu, que foi a salvação. Salmo 33 diz: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Então eu te convido esta noite, aí da tua casa, a chamar a atenção do teu vizinho com o seu tom de voz, com alegria, glorificando ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém. Romanos 11, versos 33 ao 36, trazem um hino que iremos entoar juntos, retirado da palavra do Senhor, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Muitas vezes nós não entendemos quais são os objetivos do Senhor com as circunstâncias que se passam. O que nos cabe, de fato, é confiar na provisão de que o Senhor está no controle de tudo.
não conseguimos entender a mente do Senhor muitas vezes. Nos cabe apenas confiar, porque Ele tem feito sobre as nossas vidas o que há de melhor. É Ele quem tem nos guiado nesse caminho, é Ele quem tem nos protegido. Que você possa adorar com alegria no seu coração. Ó profundidade da riqueza. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nesse momento, você vai ficar com a palavra abençoada com o reverendo pastor Paulo Alves Batalha. Forte abraço. Boa palavra, meu irmão. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos vocês que estão em casa nesse segundo culto online. O nosso desejo, a nossa vontade, meu sentimento é que todos nós sejamos edificados pelo Senhor. E eu louvo a Deus porque, mesmo à distância, Deus tem nos abençoado. Eu tenho certeza que cada família tem se encontrado em casa para orar, para ler mais a Bíblia. Tenho certeza que você tem exercitado a comunhão com a sua casa. E hoje nós vamos exercitar essa comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Estou aqui na igreja sozinho, só está eu, o Daniel, a Vânia também, mas a igreja está só. Antes que alguém se preocupe comigo, dizer, eita pastor, está quebrando aí a quarentena. Não, estou quebrando a quarentena não. Estamos aqui cumprindo a determinação do governo, ficarmos afastados. Então, o grupo que veio é um grupo pequeno, então não se preocupe com isso, a igreja está vazia, é só uma gravação para a gente estar ministrando nessa noite ao teu coração. Então, queridos, eu gostaria também
desde já, pedir que você aquieta a sua alma agora, aquieta seu coração, pare as preocupações em casa, as movimentações. Se tiver cachorro latindo, dá um jeito do cachorro ficar tranquilo. Se tiver criança chorando, coloca uma chupeta na criança, chama o marido, chama os filhos, chama a família para estar presente nesse momento, que a palavra de Deus vai ser ministrada aos nossos corações, porque eu creio que a palavra de Deus ela fala primeiro ao coração do pregador, para depois falar ao coração da igreja. Esse é o meu sentimento, essa é a minha vontade. Então eu gostaria de deixar um texto para todos nós nessa noite, para que nós possamos meditar nessa palavra, em Marcos capítulo 5. Um texto eu creio que muitos de vocês já conheçam, mas eu gostaria nessa noite de falar através daquilo que Deus falou no meu coração. Está no capítulo 5 de Marcos. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar seu celular em casa, abra a sua Bíblia ou ligue seu celular em Marcos capítulo 5. Como vocês sabem, a minha tradução está na NVI. Então, para a gente ler igual aí, ninguém fazer uma leitura diferente, a minha tradução está na NVI. Marcos capítulo 5, a partir do versículo número 21, eu gostaria de ministrar e compartilhar com você esse texto de Marcos capítulo 21, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Olha só o que diz o texto. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 21 de Marcos capítulo 5. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez disso, piorava. Em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saía poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Vamos orar, queridos? Curva sua cabeça, feche seus olhos, mas abre seu coração também para que a palavra de Deus possa achar guarida nos nossos corações. Pai querido, obrigado pela tua palavra.
que já foi lida, eu tenho certeza que por si só ela já fala nos nossos corações. Deus, querido, que essa mensagem que o Senhor falou no meu coração possa falar aos corações de cada irmão, em cada lar representado por essa mídia social, Senhor. Obrigado pelo vídeo do Daniel, que teu servo se dispôs a abrir esse canal para podermos ministrar a tua igreja nessa noite. Senhor, fale conosco, tire o cansaço, tire o sono, tire a fadiga, Senhor, tire a tristeza, tire a opressão maligna que impede a tua palavra de entrar em nossos corações. Que nada venha atrapalhar esse momento de culto, Senhor. Nenhum barulho venha atrapalhar a tua palavra nesse momento. É que eu oro não por mim, mas em nome de Cristo Jesus, que eu te agradeço. Amém. Queridos, o texto de Marcos capítulo 5 é algo que me chama a atenção, porque nós vemos aqui 3 milagres de Jesus. Se você olhar no início do capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai ver Jesus curando o endemoniado gadareno. E quando Cristo cura esse endemoniado gadareno, algo acontece, porque as pessoas que viram o milagre acontecendo não ficaram satisfeitas. Cristo, além de expulsar o demônio, aquela legião de demônio daquele homem, e mandar aqueles demônios entrarem nos porcos, e os porcos caíram do precipício abaixo, Jesus Cristo é repreendido por aquele povo. E o povo pede que Cristo saia daquela região. Ele tinha feito milagre, e o povo não quis Jesus ali naquela região, porque ele tinha feito milagre. Mas é verdade também que enquanto esse povo rejeitava Jesus, porque ele fez o milagre, expulsando demônios, uma legião de demônios, aquele rapaz que estava andando nos sepulcros, preso em algemas, e saltava das algemas, nada prendia ele. Aquele povo rejeitando a Cristo por causa da cura, vendo aquele jovem que até então estava possesso por espírito maligno e agora estava em sã consciência, eles expulsaram Jesus daquela região. Mas Cristo foi rejeitado por aqueles, mas uma outra multidão esperava do outro lado, e esperava Cristo de braços abertos. A multidão que esperava era a multidão que estava em Cafarnaum. E 2 pessoas em especial esperavam Jesus, além daquela multidão. Uma era Jairo, uma filha doente. A outra, uma mulher sem nome, uma mulher anônima, que precisava também da cura de Jesus. Há um comentarista, o Wisby, eu gosto muito dele, ele faz até uma colocação tremenda nesse texto, quando ele diz que Jairo aproximou-se primeiro de Jesus, mas a mulher é quem foi curada primeiro. Jairo chegou primeiro, pedindo a Cristo para que curasse ele, para que curasse sua filha, mas a mulher é quem foi curada. Detalhe, essa mulher era anônima. O texto diz que a mulher tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e ninguém conseguia curá-la. E ela ouviu falar de Jesus, foi ao encontro de Jesus e ali recebeu a cura. É interessante que Jairo tinha uma filha que tinha 12 anos, trazia alegria e agora estava morrendo. A mulher tinha uma enfermidade que 12 anos trazia sofrimento para ela e agora ela estava sendo curada. Que coisa maravilhosa, gente, quando eu vejo a extensão do amor e da bondade de Cristo com as pessoas. Porque tanto o endemoniado gadareno, como aquela mulher de fluxo de sangue, como o próprio Jairo, receberam o amor e receberam a atenção de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, Jesus Cristo dá atenção a todo tipo de gente, seja um endemoniado, seja uma mulher que não tinha nome, uma mulher que sofria, porque além da hemorragia que ela estava tendo, ela sofria uma discriminação para a sua época, porque uma mulher que estava com a menstruação fluindo direto, não podia se envolver com a sociedade da época, então ela estava sendo discriminada pela sociedade. Olha que coisa terrível. Ela não podia se relacionar com as pessoas, ela tinha um constrangimento do sangramento, talvez estivesse já anêmica, sofrendo, mas ela ouve falar de Jesus, ela vai ao encontro de Cristo, ela toca em Cristo e é curada. Mas o meu foco nessa noite era falar sobre o que Jesus fez com Jairo, com a filha de Jairo e com a sua família também. Porque olha só o que diz o texto, né? Que Jairo, sendo ele um líder de uma sinagoga judaica, Jairo sabia que Jesus Cristo podia curar sua filha. Gente, se você entender um pouco quem era Jairo, um líder de uma sinagoga judaica, um homem que tinha uma certa influência. Jairo tinha dinheiro, Jairo tinha posses, Jairo tinha influência, Jairo tinha amigos, mas nada disso conseguiu curar a sua filha. Meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação nesse momento. Olha só que coisa terrível está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Muita gente tem dinheiro, gente. Muita gente tem posse. Tem aí suas credenciais.
Mas vocês podem observar que nada disso está impedindo que as pessoas morram. E é interessante que essa doença, o coronavírus, né, ele tem atingido todo mundo, crianças, velhos, adultos. Alguns, graças a Deus, têm escapado e outros não. Então, independe, a doença não depende de conceito social. Ela atinge todo mundo. Ela é uma doença democrática, né? Ninguém está imune a ela, mas tem um detalhe, queridos, que por mais dinheiro que se tenha, ou nenhum dinheiro que se tenha, a doença atinge a todos e pode levar à morte quem quer que seja, porque não encontraram a cura para a doença. E olha só o que o texto diz, Jairo também tinha dinheiro, Jairo também tinha influência, Jairo era um homem importante, Jairo era um líder da sinagoga judaica. E quando você vê essa liderança agora de mãos atadas, eu vejo o Brasil. Eu vejo o mundo hoje de mãos atadas diante de uma situação da pandemia. Aqui no caso da filha de Jairo, era uma doença que fazia com que a sua filha ficasse acamada, e acamada até a morte. E não foi fácil, querido Jairo, se encontrar com Cristo publicamente. Por que eu digo não foi fácil? Porque além dele ser um líder religioso, os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os escribas, eles sofreram de Cristo críticas, e eles não gostavam de Jesus. Então, consequentemente, quando Jairo se aproxima de Cristo, isso traria para ele um mal-estar com seus colegas, com seus companheiros, com seus amigos. Mas Lázaro, queridos, preferiu, do seu desespero, né, da sua preocupação, preferiu sua filha do que a amizade. Entre ter a amizade dos escribas e fariseus e ver sua filha morrendo, ele preferiu Jesus Cristo. Preferiu ir ao encontro de Cristo para salvar sua filha. Eu tenho certeza que você faria isso. Agora, meus irmãos, imagina essa cena comigo. Você chega no hospital, levando seu filho ou sua filha, ou um ente querido seu, e você procura um médico desesperado no hospital, e quando você chega no hospital e acha o médico, você chega para o médico e diz, doutor, a minha filha está doente, o meu filho está doente, o meu parente está doente, minha mãe, meu pai, não sei, mas alguém que você ama muito. E o médico se dispõe a ir lá e a atender sua filha, ou seu parente querido. E no caminho, até o médico chegar ao seu parente para fazer um atendimento, um outro atendimento mais urgente acontece. É só uma história que eu estou contando para vocês entenderem a realidade do texto. Nesse momento, quando o médico vai se aproximando do seu filho para atender, chega a um estado grave, mais grave que o seu filho. E ele para dar atendimento àquela pessoa que de repente estava com hemorragia, porque teve um acidente de carro, bateu com o carro, e ela simplesmente é atendida pelo médico. O médico passa um tempo ali com aquela pessoa. E quando ele termina de atender, que vai para o seu filho morre. Essa é a cena. Essa é a cena que nós temos de Jairo com sua filha. Porque ele chama Jesus Cristo. Ele implora para Jesus, para que Jesus vá à sua casa e cure a sua filha e toque na sua filha. É interessante como Jesus tratou Jairo, queridos. E como ele conduziu Jairo a uma grande vitória. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, que foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que fizeram a diferença na vida de Jairo. Mas que diferença foi essa? Que palavra foi essa de Cristo que fez total diferença na vida de Jairo? Eu espero nessa noite, em nome de Cristo Jesus, que faça diferença na minha vida e na tua vida, para a glória do nome do Senhor. E que palavras foram essas? Primeira palavra que Jesus fala para Jairo, e eu queria que essa palavra também falasse no teu coração nessa noite. Olha só o que diz o verso 36. O verso 36 diz assim: não fazendo caso dos que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Olha que palavra tremenda. A primeira palavra que Jairo recebe do Senhor Jesus é: não tenha medo. Não tenha medo. Creia somente. Meu amado irmão, minha amada irmã, o momento é difícil. A gente está passando por uma crise que nós não sabemos os precedentes, o que vai acontecer futuramente. Mas a palavra de Cristo, dada a Jairo, também é dada a mim e a você hoje. Não tenha medo. Porque é possível que muitos de nós estejam perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que vai ser da minha vida daqui a 1 mês, daqui a 2 meses? Muitos que são autônomos na nossa igreja, muitos que dependem de trabalho para poder ter dinheiro, estão se perguntando nesse momento na sua casa, meu Deus, como é que eu vou fazer daqui a 1 mês, Senhor? Eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar funcionário. Talvez seja a pergunta de você, e a palavra de Cristo para Jairo, também para mim e para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque nesse ponto aqui, Jairo teve que escolher. Ou Jairo acreditava na palavra dos amigos, que vieram dizer a ele, olha, tua filha morreu. Olha, para de incomodar o mestre.
Queridos, por certo aqui, Jairo ficou triste, Jairo ficou decepcionado. Jairo olhou, a filha tinha morrido, então para Jairo não tem mais fazer o que na frente de Cristo? Eu vou incomodar, mas ele para quê? Só que tem um detalhe, queridos. Jesus tranquiliza Jairo. Quando Jairo ouve a palavra dos amigos, Cristo diz, não tenha medo, creia somente. O que ele quer dizer com isso? É como se Jesus estivesse dizendo, Jairo, quando você veio me procurar, Jairo, você teve alguma fé te trouxe até a minha pessoa, Jairo. Jairo, eu quero que vou dizer nessa noite para você, não desista, Jairo. Você ouviu a palavra negativa, você ouviu a palavra contrária, mas Jairo, não desista. Jairo, não tenha medo, continue crendo, meu irmão. Talvez seja eu, seja você. Que diante das dificuldades, diante dos problemas que você está ouvindo e vendo na televisão, você está dizendo, nossa, o que é que eu vou fazer? E agora? Eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, continue crendo. Se você começou a sua caminhada pela fé em Cristo Jesus, continue crendo, porque Ele não vai te abandonar. Ele não vai te largar. Oh, queridos, não foi tão difícil Jairo seguir Jesus Cristo. Quando Jairo convidou Jesus para ir para a casa dele, até então a filha dele estava viva. É aquela coisa que eu sempre falo, meus irmãos. Enquanto tudo vai bem, é fácil crer em Deus. Enquanto tudo está tranquilo, é fácil nós crermos em Deus. E quando as coisas são contrárias, quando as coisas parecem contrárias à minha vida, quando tudo dá errado, e aí? Olha só, porque até então, Jairo, quando fez o convite para Jesus, a filha dele estava viva. Jairo disse, Senhor, vamos lá na minha casa, para minha filha ser curada pelo Senhor. Ela estava viva. Mas só quando Jesus estava curando aquela mulher do fluxo de sangue, parou para atendê-la, enquanto Cristo falava, os amigos de Jairo, diz o texto, disseram, olha, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre, não. Eu creio que Jairo ficou triste, sim, creio nisso. Mas, queridos, o desafio aqui de Jairo foi continuar crendo em Jesus, mesmo em meio à tragédia. Eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a continuar crendo nele, mesmo em meio a essa aparente tragédia desse coronavírus, que tem atingido não só a parte da saúde da população, mas a parte financeira de muita gente. E eu quero dizer a você, querido, nessa noite, que Jairo, ele ficou triste, é verdade. Jairo talvez titubeasse na fé, é verdade. Mas eu não quero aqui julgá-lo. Porque provavelmente nós também tenhamos esse mesmo sentimento de Jairo. Porque talvez você esteja orando, clamando, pedindo a Deus, Senhor, quando é que isso vai cessar? Senhor, quando é que esse negócio vai parar? Senhor, quando é que esse turbilhão de coisas, de problemas vai acabar aqui no Brasil, no mundo, Senhor? Senhor, quando é que vão descobrir uma vacina? Quando? Talvez seja a sua pergunta. Só que o texto diz que Cristo se deteve. Porque o tempo de Deus, querido, o Kairos de Deus, nós não sabemos. O Cronos, que é o nosso tempo, nossa época, é o que nós sabemos. Mas o tempo de Deus ninguém sabe. Ele vai agir no tempo dele. Eu creio que ele vai agir. Aliás, eu creio que ele já está agindo. Eu creio que nessa circunstância toda, Deus está chamando a igreja, eu e você, para uma reflexão. Eu creio que nessa tragédia toda, Deus esteja me chamando a atenção, a sua atenção, para olhar para Ele. Para mostrar para mim e para você que as coisas terrenas são passageiras, são transitórias. Aquilo que nós temos se acaba, o ladrão rouba, a taça corrói, diz a palavra. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração e no teu coração é eterno, meu amado irmão. Mas uma segunda palavra de Jesus para Jairo, em relação à sua filha. A primeira foi que ele cresce, que ele não tivesse medo. E a segunda palavra foi para ele ter confiança. Olha o que diz o verso 39. Verso 39, acompanhe na sua Bíblia em casa, meu irmão. Olha o que diz aí o verso 39. Deixa eu ler aqui para a gente. Olha o que diz aí o verso 39, do mesmo texto, capítulo 5 de Marcos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Então, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que Jesus disse. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Meu amado irmão, Jesus está dizendo para Jairo, Jairo, você precisa ter confiança em mim. Ele não só falou para Jairo, falou para a esposa de Jairo também. Olha, a criança não morreu não. Ou seja, querido, Jesus está pedindo confiança. Nós precisamos confiar nele. Mesmo que tudo pareça contrário, eu e você, mais do que nunca, no tempo de hoje, precisamos confiar no Senhor. E essa palavra de Cristo para a família de Jairo foi que ele tivesse confiança. E essa palavra também é para mim e para você. Que você e eu tenhamos confiança em Jesus. A primeira palavra que Cristo deu para Jairo foi, creia, não tenha medo. Mas a segunda foi, tenha confiança. Você precisa confiar em mim, Jairo. Quando chegaram na casa, queridos, viram esse alvoroço.
Quando Pedro, João, Tiago, Jesus e Jairo chegou em casa, viu o alvoroço. Isso é um detalhe, querido, havia naquela época, nos tempos de Jesus, no costume judaico, sempre se pagava para pessoas. Quando morria alguém na casa, eles pagavam a pessoa para lamentar. Então vinham os pranteadores. Então as pessoas eram pagas, recebiam dinheiro para ir na casa da pessoa e chorar com a família, chorar pelo defunto e fazer quase que uma encenação ali, chorando mesmo. Eram pagas. Isso era a tradição judaica. E quando Cristo chega, está desse jeito o cenário. Todo mundo chorando, todo mundo gritando, lamentando e tal. E Cristo dá essa palavra: a criança não está morta, mas está dormindo. Foram as palavras de confiança para Jairo. E essa palavra para mim e para você, para que eu e você possamos confiar no Senhor, meu amado irmão. Olha que palavra tremenda. Porque para o crente, gente, a morte é um sono, né? Ou seja, quem dorme é o corpo fica na terra, mas o espírito volta para Deus que o deu, vai para a presença de Cristo. O espírito está ativo, o corpo está dormindo, esperando a ressurreição. Porque para mim, querido, essa palavra de Cristo, ela serve de encorajamento. A morte na vida do crente não pode ser uma tristeza profunda. É sério, a gente sofre, é verdade, mas a morte na vida do crente é temporária. Eu vou rever minha mãe, eu vou rever meus pais, eu vou rever aqueles que um dia morreram em Cristo Jesus. A saudade fica, mas a minha alegria é saber que eu sou encorajado pela palavra. Para todos nós que perdemos um ente querido, nós sabemos, temos a certeza de que um dia vamos reencontrá-lo com o Senhor na glória, meu irmão. É isso que eu quero que você hoje encha seu coração de esperança. Não tenha medo, tenha confiança em Jesus. Não tema, é o Senhor que está comigo, com você. Mas uma terceira palavra que Cristo deixou para Jairo, a primeira foi que ele cresce, não temesse. A segunda foi que ele tivesse confiança. Foi o que diz o verso que nós lemos aí, o verso 39. Mas uma outra palavra que Cristo deixou para Jairo, que marcou a sua vida, que mudou a sua vida, que mudou a vida da sua família, está no verso 41. Olha só o que diz o verso 41. Eu vou ler aí e você acompanha em casa. Mantenha a sua Bíblia aberta, não fecha ela não, irmão. Deixa ela aberta aí. Olha só o que diz. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Meu amado irmão, outra lição. Jesus está dizendo a Jairo que ele precisava confiar na autoridade de Cristo, no poder de Cristo, na ação de Cristo. Por isso que ele está dizendo Talita cumi, ou Talita cumi, em algumas traduções. A palavra aramaica, né? Para traduzir essa expressão, é uma expressão aramaica que Cristo está usando aqui, ou aparece em outras versões, Talita cumi. Essa expressão aramaica falando da autoridade de Cristo, do poder de Cristo. Jesus está dizendo a essa menina que estava até então morta, que ela levantasse sob a autoridade dele. Jairo tinha que confiar na autoridade de Cristo. Eu e você precisamos confiar na autoridade do Senhor. Porque, queridos, enquanto uns estavam zombando, quando Cristo falou que a criança, olha só o que diz o texto, que a criança não tinha morrido, olha o que aconteceu com aqueles que estavam chorando. Mas todos começaram a rir, diz o verso 40. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Meus amados irmãos, é verdade que a incredulidade zomba da sabedoria de Deus, a incredulidade zomba da Bíblia, ri da Bíblia, porque eles não creram. E aqui o texto diz que Cristo mandou todo mundo sair. Só ficou o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago, para entrar no quarto e ali operar o milagre que eles queriam operar. Jesus não quis fazer nenhum estardalhaço. Cristo não quis fazer nenhuma coisa espalhafatosa, muito pelo contrário. Ele viu a dor dos pais. Ele viu a dor dos pais que choravam, mas ficou triste com as pessoas que zombaram de sua palavra. Meu irmão, quantas pessoas estão zombando de Deus ainda hoje? Quantas pessoas não conseguem atentar para o que está acontecendo no mundo? Meu irmão, Cristo talvez esteja voltando amanhã, a gente não sabe. Só que muita gente não está preparada para esse momento, para a volta de Jesus. Porque Deus é poderoso, Ele tem autoridade, Ele tem poder. As coisas estão acontecendo na terra, permissão de Deus, queridos. E eu creio que esse momento é a trombeta de Deus soando. Não estou aqui falando, não estou marcando o dia, olha, Cristo vai voltar, porque eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu e você, nós temos que estar preparados para isso. Para esse encontro com o Senhor. E eu creio, querido, que essa situação que está surgindo no mundo inteiro, está deixando todo mundo aflito, é a trombeta do Senhor tocando. Para que eu e você, como cristão, possamos nos preparar para o encontro do Senhor. Mas uma coisa eu louvo a Deus, porque esse texto também me ensina que Cristo dá uma ênfase, e com essa ênfase no pronome eu, ele está dizendo eu, a palavra eu aqui, queridos, só acontece quando Jesus fala eu te ordeno, é que o espírito da criança volta para ela.
O fôlego de vida só volta para a criança depois que Jesus disse, eu te ordeno. É Jesus que dá ordem. Jesus é quem levanta o morto. É Ele quem cura, é Ele que ressuscita, é Ele quem faz o milagre, é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, nem é você. É o nome de Jesus que tem poder no céu e na terra. E a menina não apenas voltou a viver, querido, mas ela também foi curada da doença. Porque diz o texto que ela começou a andar. E Jesus, como um bom médico amoroso, diz o Isbe, no comentário do Isbe, o Isbe diz que Jesus, como médico amoroso, instruiu os pais a alimentar a criança. Ou seja, comenta o Isbe aqui, eu vou citar, ele diz que milagres não nos são substitutos para o bom senso, pois quando ignoramos os cuidados divinos, tentamos a Deus. Então os pais, depois de ver a criança curada, a filha curada, agora deveriam alimentá-la. Isso faz parte da gente, né? A gente não pode negligenciar essa questão da parte física, da parte humana. Então, enquanto as coisas estão acontecendo, Deus tem um milagre para curar, Deus tem um milagre para reverter a situação. Mas o que compete a mim e a você, de trabalhar, de estudar, de continuar fazendo as coisas, continue fazendo. Continue orando, continue lendo a Bíblia, porque o milagre pertence ao Senhor. E eu queria encerrar esse momento, querido, dessa palavra, dizendo para mim e para você nessa noite, que o fato de Cristo operar milagres, Ele não isenta a gente de luta, de dificuldades, não isenta ninguém. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele tem autoridade suprema para dizer a mim e a você que nós não precisamos ter medo. Se você crer nessa palavra, não tenha medo. Conforte seu coração, aquiete seu coração, se coloque diante do Senhor, peça a Ele misericórdia. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, verso 37, Paulo diz, em tudo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A minha oração em nome de Jesus Cristo é que você, como Jairo, receba essa palavra. Não tema, creia, que você tenha confiança em Cristo, que você possa olhar para o Senhor e dizer, meu Deus, só o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Não é de homem não, gente, não é de governo não, é de Jesus. O poder está na mão dEle, a soberania está na mão dEle, a história está na mão dEle, minha vida e a tua está na mão de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento, que está em casa talvez se perguntando, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Eu quero que você reúna a sua família agora. Eu queria que você desse as mãos em sua casa. Chama teus parentes agora, a gente vai fazer uma oração. Eu queria que você orasse com sua família agora, onde você estiver. Na sala, no quarto, aonde você estiver, reúna a sua família agora. A gente vai se unir em oração nesse momento. A gente vai orar pedindo que Deus haja com soberania e graça, segundo a vontade dEle. Mas eu quero consolar o teu coração com essas palavras. Creia, confie na autoridade de Cristo. E acima de tudo, meus amados irmãos, confie no Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos, mas abre seu coração. Quero que você reúne a família. Se você puder dar as mãos aí em casa, para a gente estar orando junto, a gente vai orar nesse momento. Vamos orar então? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai querido, eu quero colocar essa família que está recebendo essa palavra via esse meio de comunicação, Senhor. Deus, que mesmo através, Pai Santo, desse trabalho, desse culto online, as pessoas recebam do Senhor a Tua palavra que está trazendo bálsamo a esse coração aflito. A essa mãe, esse pai de família, Senhor, que está passando dificuldade agora, que está vendo as coisas em casa se acabando, sem saber como vai fazer para suprir a necessidade da sua casa, paga água, paga luz, fazer uma compra. Senhor, tem misericórdia dessa casa. Entre com providência, Senhor. Eu sei que eu nada posso fazer, mas o Teu poder, em nome de Cristo Jesus, posso trazer confiança a essa família, trazer fé a essa família, trazer, Pai Santo, paz a essa família, a esse coração aflito, Pai. Dê quietude a esse coração. Ó Espírito Santo, ministre nessa família a Tua paz e o Teu amor. Que Teus servos possam confiar no Senhor. É que eu te peço não por mim, mas em nome de Cristo Jesus. Recebemos a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e que a divina consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje, eternamente, povo de Deus. Diga amém. E abençoe seu irmão em casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço, queridos. Boa noite, queridos irmãos. Vamos aos avisos desta noite. Primeiro, dê um joinha no canal, compartilhe com seu parente, com seu amigo. Este culto será transmitido também via WhatsApp para cada um de vocês, para que vocês possam compartilhar com seus amigos e parentes. Tá? Peço que você abra aí Malaquias 3:10, na verdade é um verso conhecido por todos. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Então, meus irmãos, que tenhamos a responsabilidade em manter em dia os dízimos e ofertas, para que a igreja também esteja em dias com as suas contas. Vamos fazer de duas formas, né? Estamos recebendo os dízimos e ofertas de duas maneiras. A primeira delas presencialmente na igreja aos domingos, de 9 às 11 horas da manhã,
um oficial da igreja está disponível para receber e para tomar ciência também, para repassar ao nosso tesoureiro Fábio. É você que vai fazer o pagamento de dízimos e ofertas através de transferência bancária, você vai enviar nesta conta que eu estou postando aqui abaixo, tá? E não se esqueça de enviar também o comprovante ao presbítero Fábio, para que ele possa dar baixa no nosso sistema, nas nossas anotações. Não se esqueça também da Cesta do Amor. Neste momento de crise financeira, infelizmente muitas pessoas sofrem e nós temos, através do trabalho da Cesta do Amor, a possibilidade de abençoar uma pessoa que esteja passando por necessidade. Que você utilize também o próximo domingo, de 9 às 11 da manhã, para trazer a Cesta do Amor e abençoar assim uma pessoa que esteja precisando. Não se esqueça de compartilhar esse culto, que será enviado no grupo de WhatsApp da igreja, com os seus parentes e com os seus amigos, para que eles possam ser abençoados por essa palavra ministrada pelo reverendo Paulo Alves Batalha. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até breve. Tenho absoluta certeza que muito em breve estaremos todos unidos, em conjunto, abraçados para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana. Amém. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor.